O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para o Santo Evangelho de nosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A igreja inicia um novo ano litúrgico. E inicia esse novo ano com um novo tempo chamado Advento. Quando eu disse isso, talvez alguns de vocês até tenham ficado confusos. Mas como assim a igreja inicia um novo ano? O ano não acabou ainda não, padre. Alguns até podiam dizer, o ano termina no dia 31 de dezembro. Por que o Senhor está dizendo que está começando um ano novo? É porque a igreja tem o seu calendário próprio. A sociedade, o comércio, as escolas, as empresas seguem o calendário civil. E conforme o calendário civil, o ano termina no dia 31 de dezembro e começa no dia 1º de janeiro. Mas a igreja tem um calendário próprio. O nome do calendário da igreja é Ano Litúrgico. Vamos dizer juntos? Ano Litúrgico. E nesse calendário da igreja, o ano terminou ontem. Hoje é o 1º dia de um novo ano que começa para a igreja. Para a igreja é como se hoje fosse o dia 1º de janeiro. E você poderia perguntar, por que, padre, a igreja tem um calendário próprio? É porque a igreja deseja celebrar de uma maneira particular a vida de Jesus. E como a vida de Jesus segue um ritmo próprio, a igreja criou também um calendário próprio. Para todos os efeitos, guarde essa informação. Conforme a Igreja Católica Apostólica Romana, o ano começa hoje, domingo, dia 3 de dezembro. E o ano começa com um novo tempo,
um tempo chamado advento. O que significa essa palavra advento? Significa chegada. Então, o advento é um tempo em que nós nos preparamos para a chegada de alguém. Essa você acerta na lata. Chegada de quem? Jesus. Então, o tempo do advento é o tempo de preparação para a chegada de Jesus. Eu costumo dizer que essa é uma das perguntas que São Pedro faz para quem deseja entrar no céu. Quem deseja entrar no céu, diga amém. Fique você sabendo que de vez em quando as pessoas chegam lá, São Pedro faz perguntas. Uma das perguntas que ele faz é essa. O que ele pode fazer é essa: o que é o advento? Então eu quero preparar você para dar essa resposta e deixar São Pedro impressionado com seu conhecimento de liturgia. Olha só, eu vou perguntar para você o que é o advento, você vai responder: é o tempo de preparação para a chegada de Jesus. Amém? Vamos fingir que eu não ensinei a resposta para você. Vou perguntar pela primeira vez. Querido irmão, querida irmã, quem está em casa não sabe que aqui na igreja está cheio de gente estudada, sabida de liturgia. Então responde para quem está em casa ficar impressionado. O que é o advento? Tempo de preparação para a chegada de Jesus. Olha que bonito, uma igreja toda sabida, toda preparada para a chegada de Jesus. Guarde esse conceito. É um tempo de preparação. Mais para frente, em outras missas, eu quero adentrar nesse conceito com você e explicar para você outras coisas que vão ajudar você a entender melhor o tempo do advento. Para agora, basta você saber que o advento inicia um novo ano e que o advento é um tempo de preparação para a chegada de Jesus. Então, como hoje é o primeiro dia do ano para a igreja, é o primeiro dia do advento, a igreja nos trouxe diversas leituras, e através dessas leituras, a igreja nos dá uma antecipação de tudo aquilo que vamos viver no tempo do advento. Cada leitura tem uma palavra-chave, e através dessa palavra-chave nós vamos montar aqui o mapa do advento. Pega seu folheto, localiza no seu folheto a primeira leitura e vem com o padre, para a gente poder identificar quais são as palavras-chave de cada leitura. Só para ver se você está atinado, se você está concentrado. A primeira leitura foi retirada do livro de um profeta. Qual o nome dele? Isaías. Isaías capítulo 63. Não vamos aqui entrar nessa leitura, nosso tempo não permite. Mas toda essa leitura pode ser resumida com uma única palavra: pecado. Nessa leitura, Isaías vai falar dos nossos pecados e da importância de reconhecer os pecados que cometemos. Agora, localiza aí para mim o salmo de resposta. Qual é o número do salmo de resposta? 79. O salmo 79 já fala sobre algo diferente. Fala sobre a importância da conversão. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Só essa frase desse salmo já daria uma homilia belíssima, porque essa frase faz uma junção da conversão e salvação. Então, para o salmo 79, a palavra-chave é conversão. Depois nós vimos a segunda leitura, foi retirada da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo a uma comunidade. Qual o nome? Coríntios. E o que Paulo vai falar nessa carta? Vai falar sobre a graça de Jesus.
Vai falar que nós recebemos a graça de Cristo e sobre a importância de caminharmos nessa graça. E o Evangelho? O Evangelho fala sobre vigilância. Aí você tem que lembrar que o evangelista aqui é Marcos, o capítulo é o capítulo 13. Então fica assim, ó. Primeira leitura fala sobre pecado. Segunda leitura, ou melhor, o Salmo fala sobre conversão. Segunda leitura fala sobre a graça. E o Evangelho fala sobre a vigilância. Quero que você repita. A primeira leitura fala sobre o quê? Pecado. Segunda leitura, Salmo. Conversão. Segunda leitura. Graça. Evangelho. Vigilância. Se você guardar essas 4 palavras, você vai conseguir entender todo o itinerário do tempo do advento. Porque o tempo do advento parte do seguinte princípio: nós devemos reconhecer os nossos pecados. Para você se preparar para a chegada de Jesus, o primeiro passo é reconhecer que você peca, reconhecer que você é sujo, reconhecer que todos nós, inclusive o Padre, todos nós estamos em pecado. Esse é o primeiro passo. Reconhecer os seus pecados. Segundo passo, depois que você reconhece os seus pecados, você vai buscar a conversão, mudar de vida, reconhecer que o seu caminho era errado e que agora você vai seguir o caminho certo, reconhecer que você estava levando uma vida nas trevas e agora você vai caminhar para a luz, reconhecer que você estava levando uma vida longe de Deus e agora você vai levar uma vida próximo de Deus. Isso é conversão. Depois da conversão, o terceiro passo é caminhar na graça de Deus. Porque quando você se converte, você se convence de que aquela vida velha não faz mais sentido. Então você tem que seguir um outro caminho, um caminho da graça, o caminho da bênção, o caminho da salvação. Esse é o terceiro passo que o advento propõe para você. E o último passo, vigilância. Vigiar, ficar atento, tomar cuidado, porque se você está no caminho que conduz a Deus, vão aparecer tentações para afastá-lo desse caminho. Então aqui está um mapinha para você do tempo do advento. Como se preparar para a chegada de Jesus? Primeiro, reconhecer os seus pecados. Segundo, buscar a conversão. Terceiro, caminhar na graça. E quarto, estar vigilante. Amém? Amém. Agora cabe a nós selecionar um desses textos para a nossa reflexão, aprofundar essa reflexão. Na missa da manhã, nós refletimos sobre o texto da primeira leitura. E eu me lembro que quando eu celebrei, tinha algumas senhorinhas idosas, e elas voltaram para casa com o cabelo em pé. Porque nessa missa, como elas mesmas falaram: Padre, o Senhor quebrou tudo hoje. E nós falamos sobre o texto de Isaías. Para a missa de agora da noite, nós vamos na última etapa do mapinha do advento, falar sobre a vigilância, porque é disso que o Evangelho trata. Então perceba, nós vamos saltar a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa e vamos falar da quarta etapa. Eu não quero aqui desconsiderar as outras etapas. Eu quero aqui lembrar para você, antes de pegar o texto, que a igreja propõe para você vigilância. Mas antes da vigilância, você tem que lembrar que tem 3 coisas para fazer: reconhecer os seus pecados, buscar a conversão e caminhar na graça. Se você não reconhece os seus pecados, se você não busca a conversão, se você não caminha na graça, você não conseguirá vigiar. Para vigiar, é preciso fazer essas 3 outras coisas. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. Amém. Vamos aqui supor que você já cumpriu as 3 outras etapas.
E agora a etapa que falta para você é vigiar. Como você deve vigiar? Por que você deve vigiar? De que modo você deve vigiar? O evangelho de hoje responde isso. Pega o evangelho comigo. Jesus responde o porquê você deve vigiar. No versículo 33 ele diz: porque não sabeis quando chegará o momento. Você deve vigiar exatamente por isso, porque você não sabe qual vai ser o momento. Qual o momento? O momento em que Jesus vai voltar. Se nós soubéssemos o dia que Jesus vai voltar, se houvesse assim uma certeza, Jesus vai voltar no dia 9 de janeiro de 2018, nós estaríamos tranquilos. No dia 8, no dia 7, você começaria a se preparar, porque no dia 9 ele vai voltar. Mas você não sabe qual é o dia. Por isso então é preciso vigiar a todo momento. E Jesus, para explicar o porquê que nós temos que vigiar, ele dá um exemplo, ele utiliza uma comparação. Veja o versículo 34, leia para o padre. Qual é a comparação que Jesus utiliza? Vai. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Aqui tem o resumo do tipo de vigilância que Jesus quer de você. Ele quer que você entenda que o que aconteceu é semelhante a um homem que foi para o estrangeiro. Quem é esse homem que foi viajar para o estrangeiro? Jesus. Jesus nasceu, Jesus viveu aqui no nosso meio, morreu, ressuscitou, ficou 40 dias depois de ressuscitado aqui na terra e subiu para o Pai. Esse subiu para o Pai, Jesus compara com uma viagem para o estrangeiro. E esse homem ficou lá no estrangeiro por um tempo. Mas antes de viajar, ele deu para cada empregado uma tarefa. Então veja, Jesus parte do princípio que você e eu somos empregados dele. Eu não sei se você entende a expressão, o sentido da expressão, mas mesmo sem entender, diga assim: eu sou empregado de Cristo. Diga: eu sou empregado de Cristo. Nós somos empregados de Cristo. Nós somos empregados de Cristo. Padre, quando o senhor fala empregado de Cristo, o senhor está falando de quê? Eu estou falando que você tem um contrato com Cristo. Querido, eu não sei se você sabia, existe um contrato entre você e Jesus. Você diz: ué padre, mas eu nunca vi esse contrato. Sabe qual é o contrato? A sua certidão de batismo. Quem aqui é batizado, diga amém. Amém. Quem aqui tem guardada a sua certidão de batismo, diga amém. Amém. Olha, você tem que ter a sua certidão guardada com você. Não pode deixar na igreja, não pode deixar com o papai, com a mamãe. A sua certidão é um documento seu, tem que andar com você. E o que a sua certidão prova? Prova que você e Cristo fizeram um contrato. Qual o contrato? Você vai trabalhar para Ele e Ele vai te pagar o salário. Então guarda na sua cabeça, você não está desempregado. Para o mundo você pode estar desempregado, mas para Deus você está contratado. E o seu patrão é o mais rico do mundo. Dá uma salva de palmas para ele. Aí você me diz assim: ô padre, quer dizer então que Jesus me contratou? Sim, te contratou, você não está desempregado. Ah, mas ele me contratou para quê? Volta no folheto.
No final do versículo 34, diz para que ele te contratou? E mandou o porteiro ficar vigiando. Jesus te contratou para a função de porteiro. Na verdade, o texto da Bíblia, quando fala de porteiro, traz a ideia de segurança. Sabe quando você vai no banco e você chega no banco e vê um segurança? Sabe quando você vai em um condomínio? Aqui em Montes Claros estão aparecendo muitos condomínios, muitos deles têm porteiros, outros têm seguranças. Em grandes lojas, nos shoppings, tem os seguranças. Jesus contratou você para ser um segurança. Padre, segurança de quê? Da sua vida. Jesus me contratou para ser segurança da minha vida, Padre. Exatamente. Como assim? Pensa comigo o seguinte: por que os bancos têm segurança? Porque dentro do banco tem dinheiro. E fora do banco tem o ladrão. Os donos dos bancos sabem que se não tiver um segurança lá dentro, a qualquer momento o ladrão entra e rouba o dinheiro. Às vezes mesmo com segurança o ladrão já entra, imagina sem segurança nenhum. Então perceba, o segurança existe para proteger aquilo que é valioso. Você não vai contratar um segurança para tomar conta do seu fusquinha da década de 60. Você não vai chamar o segurança para tomar conta da sua bijuteria que já está enferrujando. Você vai chamar o segurança para cuidar, para vigiar, para proteger aquilo que tem valor. Segurança não protege aquilo que está desvalorizado. Segurança não protege aquilo que não tem valor no mercado. Segurança existe para proteger o que tem valor, o que é cobiçado. Então, quando Jesus diz que você deve fazer a segurança da sua vida, Jesus está dizendo: a sua vida tem valor. Querido, a sua vida vale mais do que muitos bancos, do que todos os bancos. Se nós formos pegar o livro de Isaías, capítulo 43, com base nesse livro nós podemos dizer assim: ainda que nós reuníssemos todas as riquezas do mundo, ainda que nós vendêssemos todos os castelos do mundo, ainda que nós conseguíssemos arrecadar todo o ouro do mundo, você vale mais do que tudo isso. A sua vida é a coisa mais preciosa que existe nesse mundo. Quem é o dinheiro do banco para se comparar ao valor da sua vida? Quem é os diamantes, as pedras preciosas para se comparar ao valor que existe na sua vida? O mundo esconde isso de você, mas a igreja existe para dizer: a coisa mais importante desse mundo não está no banco, não está no castelo, não está no cofre. As coisas mais importantes desse mundo são cada um de vocês que estão aqui dentro dessa igreja, que estão em casa nos assistindo. Uma salva de palmas para você, querido. Nunca se esqueça disso. Você é o bem mais precioso dessa terra. A prova disso é que Jesus morreu na cruz por você. Você é tão precioso, tão precioso, tão precioso, que o Filho de Deus se entregou à morte por sua causa, para salvar você, para pagar o seu preço. Então daí você começa a perceber que você não pode tratar a sua vida de qualquer maneira, porque sua vida é preciosa, sua vida é cara, sua vida é importante.
Sua vida vale mais que os castelos. Sua vida vale mais do que a Ferrari, vale mais do que a BMW. A sua vida é única, querido. Se uma Ferrari, uma BMW quebra, explode, estraga, você compra outra. Se você morrer, nunca mais vai aparecer alguém como você no mundo. Você é tão precioso que é único, é exclusivo. Só tem você e depois de você acabou. E o que Jesus está querendo mostrar para você? Que assim como o ladrão quer roubar o dinheiro do banco, existem ladrões querendo roubar também o valor que há em você. Ladrões que querem roubar sua alegria, ladrões que querem roubar sua paz, ladrões que querem roubar os seus bens, ladrões que querem roubar a sua fé, ladrões que querem roubar a sua alma, ladrões que querem roubar a sua salvação. Padre, quem são esses ladrões? Em primeiro lugar, esses ladrões são todos os demônios e espíritos malignos. Eles querem destruir você. Assim como o ladrão quer destruir o banco para pegar todo o dinheiro que tem dentro dele, os espíritos do mal querem destruir você para roubar todo o brilho, toda luz que Deus colocou dentro de você. Você vai deixar, sim ou não? Não. Eu não ouvi. Não. Não deixe. Mas não existem só esses ladrões, não. Tem muitas pessoas aqui na terra que se comportam como ladrões. Às vezes até pessoas que se aproximam de você com uma aparência bonita, com uma palavra bonita, propondo para você coisas bonitas, uma amizade, um namoro. Quantas moças você conhece que foram vítimas de rapazes que se comportaram como ladrões do amor, do tempo e até mesmo da dignidade dessas mulheres? Moças que se sentem defraudadas, mulheres que se sentem dilapidadas porque foram vítimas de verdadeiros salafrários. Então você tem que tomar cuidado com os ladrões do mundo espiritual, mas você tem que tomar cuidado com os ladrões aqui da terra. Eles também querem roubar você. E não é só dinheiro, não. Eles querem roubar sua beleza, querem roubar sua alegria, querem roubar até mesmo a sua fé. Cuidado. Por isso Jesus diz: cuidado, ficai atentos. Os ladrões podem estar em qualquer parte. Talvez até dentro da sua casa exista algum ladrão com inveja, com ciúmes daquilo que Deus te deu. Cuidado. E você diz: padre, o que eu tenho que fazer para me proteger? Vem comigo na figura de um segurança. Um segurança, quando ele é contratado, ele vai simplesmente trabalhar ou ele passa por uma preparação? Claro, passa por uma preparação. Então você precisa se preparar, querido, para lidar com ladrões, para enfrentar esses combates diante de pessoas que querem roubar a sua riqueza. Você tem que estar preparado, você tem que se tornar, como dizem os nordestinos, um cabra macho. Você tem que ficar esperto, você tem que deixar de ser bobo, você tem que ser maduro o suficiente para enxergar quais são as malandragens do ladrão. Padre, como eu faço isso? A igreja propõe para você. Você faz isso lendo a Bíblia, você faz isso rezando, você faz isso pedindo a Deus a direção espiritual, pedindo a luz do Espírito Santo, antes de tomar qualquer decisão, antes de começar um namoro, antes de fazer uma associação com uma pessoa que acabou de chegar em sua vida, antes de abrir a sua intimidade para qualquer um. Reza, infeliz. Pelo amor de Deus, reza, pede a Deus uma direção, para que não fique você tomando decisão a toque de caixa. O segurança, quando ele está no banco, ele olha para todo mundo com suspeita. Ele sabe que o ladrão não vai chegar lá com a arma, que o ladrão não vai chegar com a metralhadora. Às vezes o ladrão chega de terno e gravata. Então o segurança já fica com o pé atrás. Todo mundo que chega no banco, o segurança olha torto, porque ele tem que proteger o banco. E a sua vida é mais importante que um banco.
e você não protege a sua vida. Você vai deixando as pessoas entrar, as pessoas te assaltam, as pessoas te roubam, as pessoas levam o que é seu, e você fica chorando, chupando o dedo. Está na hora de parar com isso, está na hora de aprender a defender sua vida, está na hora de se proteger dos ladrões que querem roubar o que é seu. Então perceba, um segurança precisa de preparação, você tem que se preparar. Comece a ler a Bíblia, comece a estudar a palavra de Deus, comece a buscar conhecimento das Sagradas Escrituras, documentos da igreja, comece a mergulhar no mundo da espiritualidade. Assim você prepara sua alma para enfrentar os ladrões espirituais. Segunda coisa, todo segurança tem uma arma. Você tem que andar armado, querido. Mas a nossa arma não é faca, a nossa arma não é revólver, a nossa arma não é nenhum objeto desse mundo. As nossas armas são espirituais. Eu vou te dar algumas armas que representam verdadeiros tiros sobre os inimigos espirituais. Primeiro, Eucaristia. Aprenda a buscar, a guardar essa arma. Quando eu entregar a Eucaristia para você, eu vou estar te dando um revólver para você lutar e esmagar todos esses demônios, espíritos malignos que querem derrubar você. A Eucaristia é a sua arma. A Eucaristia tem força. A Eucaristia tem o poder de derrubar seus inimigos. Segunda arma, o terço. A cada Ave Maria do terço é um tiro que você dá na cara de Satanás. Então aprenda a rezar o terço, aprenda a pegar o terço para rezar. Se você já reza o terço, aumenta suas orações nesse tempo, reza o rosário. Quer mais arma? O jejum. Se você fizesse jejum, não era qualquer pessoa que tiraria o seu tapete, que colocaria você no chão, que derrubaria você. Aprenda a utilizar as armas espirituais. A Sagrada Escritura, a confissão, são armas que Deus deixou ao seu dispor. Mas principalmente, querido, Jesus está te lembrando, vigilância, ficar atento, fica atento ao seu redor, fica atento quando alguém que você nem conhece manda mensagem para você, convite de amizade no Facebook, e de repente fica pedindo fotografia, e de repente fica pedindo o seu número de celular. Cuidado, cuidado! Você não sabe o que está por trás disso. Esteja vigilante quando você vai para a faculdade, esteja vigilante quando você vai para o seu trabalho, esteja vigilante quando você relaciona com seus amigos, até dentro da sua casa, porque a qualquer momento pode aparecer um ladrão para roubar o que é seu. Jesus deu o conselho para você e a igreja está repassando esse conselho. Cuidado, os ladrões estão alvoroçados. Sobretudo quando eles veem uma igreja cheia como essa, eles ficam coçando para roubar a riqueza que Deus te deu. Não entregue a sua riqueza nas mãos dos ladrões. Use as suas armas. Faça seu teste, sua formação. E acima de tudo, seja vigilante, porque você tem na terra a maior riqueza do mundo. Você é o maior bem desse mundo. Não deixe que essa riqueza seja roubada. Não deixe que o seu tesouro seja dilapidado pelos ladrões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.